Muito boa tarde, 17 horas e 12 minutos, estamos ao vivo aqui na página do Pelo Bem de São José, com mais uma edição do programa Pelo Bem de São José. Sou seu amigo Marcelo Ferreira. Deixa eu tirar a máscara aqui, peço sua licença. Estamos devidamente com distanciamento, higienizamos as mãos, etc. Os equipamentos também higienizados. Primeiramente, quero pedir para você compartilhar essa live, convidar amigos para estar assistindo e também comentar, mandar aí sua participação, que nós teremos imenso prazer em estar lendo. Vamos até às 18 horas com todos vocês nesse feriado. Recebendo aqui hoje o nosso amigo, já de longa data, vereador Wagner, o ex-vereador, né? Ou sempre vereador Wagner Baleiro. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vou acompanhá-lo, né? A gente fez aqui todas as medidas de proteção e é mais fácil para falar aqui sem a máscara, né? Mas você que está nos acompanhando aí, se for possível, fique em casa e tome todos os cuidados, porque a situação está muito séria. Muito séria. O Wagner, nós temos esse programa já há uns 5, 6 anos, e o Wagner, desde o início com a gente, participando, era pequenininho, nossa página era muito pequena, ele já estava com a gente, então a gente tem essa gratidão, esse companheirismo com ele. E hoje está aqui com a gente o Wagner, que é um ex-vereador da cidade. Quantos mandatos você teve, Wagner? Quatro mandatos. Atualmente eu estou como presidente do Partido dos Trabalhadores, né, organizando o partido agora aqui na cidade. Né. Assumi essa função agora. Era o André, né? Era o André. E no começo do ano tivemos uma reunião do diretório e houve uma nova composição e eu assumi a presidência do partido. Agora está terminando de ver a documentação com a Justiça Eleitoral, mas estou na presidência do partido nesse momento. O Partido dos Trabalhadores tem quantos filiados em São José dos Campos? A lista da Justiça Eleitoral, ela é uma lista que, quando coloca os filiados, ela tem filiados desde quando começou o PT em São José, assim como outros partidos. Então é uma lista que, se você olhar, não só do PT, mas de todos os outros partidos, vão estar com números muito grandes. O PT mesmo, acho que vai estar com mais de 5 mil, 6 mil ali. O MDB também vai estar com 5 mil, o PSDB vai estar com bastante números, mas são, muitas vezes a pessoa filia, não tira, fica lá, muitas vezes até faleceu e está lá o nome, tem uma série de situações. Mas nós temos 2 mil filiados ativos, que nós falamos. Essa lista de 5 mil tem 2 mil que são ativos, que participam nos debates, que quando tem eleição interna no partido é chamado para votar, porque o PT tem sempre essa possibilidade de você fazer eleições diretas para escolher os seus representantes, né? E eu estou assumindo no lugar do André, terminando o mandato do André. Não foi uma eleição nova de um novo diretório, o André renunciou e eu entrei no lugar dele. Vai ter uma nova eleição, então. Então, uma nova eleição para a direção do PT é daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, logo depois das eleições de 2022. Entendi. Você acha que daria para, se você fosse vereador, daria para ter assumido essa função? Conseguiria? Eu já fui presidente do Partido dos Trabalhadores em 2011 e 2012. Eu era vereador, estava vereador, fui presidente do PT e coordenador da campanha que elegeu o Carlinhos prefeito, que elegeu eu, inclusive, foi o mandato que eu fui o mais votado da cidade, né, naquela eleição de 2012. Foi uma loucura, né? Várias funções ao mesmo tempo, a gente trabalhava demais ali, né? Sempre fui de trabalhar todos os dias, sem ser sábado, domingo, pode ser todo dia mesmo, a gente tem feito bastante atividade. E foi uma época de muita atividade, eu já fiz isso, então não tem... Vou mandar um abraço aqui para Lívia Cláudio Santos, que está nos acompanhando. Obrigado aí, viu, pela participação. Robson Souza, nosso amigo Robson, que trabalha aqui com a gente. Manda boa tarde para mim e para você. O Wellington Mascaro também, boa tarde. Wilson Junho, Silvério Licínio, Mi Pérez. Marcelo, nos ajude a liberação do circo para que possamos trabalhar. Então, Mi, já resolveram aí aquela situação entre vocês? No que depender da gente, a gente vai ajudar sim. Vamos cobrar essa liberação. Esse pessoal do circo, poxa, esqueci o nome do circo agora, Semi Las Vegas. Eles estão instalados em Santana, já conseguiram liberação na prefeitura, etc., mas o comitê Covid não libera. Mas tem outras atividades acontecendo na cidade, culturais, e eles não conseguem essa liberação do circo, sabe, Wagner? Então,
E são muitas famílias que dependem desse trabalho. Edmar Ferreira, boa tarde. Rodrigo Salvador, Normícia Marcelo, André Yoshimoto, Erdeval Luiz, Carlos Alberto, Inês Justo, muito obrigado pela audiência. Compartilhe, comentem, mande sua pergunta aqui para o Wagner. Wagner, 2012, eu lembro dessa campanha, eu trabalhei na campanha ativamente para um outro candidato a vereador de um outro partido, e eu lembro que era a onda Carlinhos estava muito forte, foi uma campanha empolgante, a gente tinha assim a esperança de uma mudança tal, e você foi o mais votado naquela época. Como que em 4 anos, Wagner, como que você explica o Carlinhos não ter conseguido a reeleição, o PT ter se desgastado tanto em 4 anos, de 2012 para 2016 aqui na cidade? O que você explica isso? Na verdade, o que aconteceu não é bem reflexo na cidade, é reflexo de toda uma conjuntura nacional que aconteceu, né, que isso afetou o PT no país inteiro, né. Graças a Deus, e com várias informações que estão sendo colocadas agora em público, a gente está vendo que muitas das coisas que aconteceram foram muitas armações que aconteceram também. Mas o PT de São José, ele sofreu, como sofreram em outros lugares, uma situação nacional, do ponto de vista político, e também a questão da situação econômica nos 2 últimos anos. Então, foram 2 situações que realmente trouxeram dificuldades. Em termos de gestão, eu não tenho nenhuma dúvida que quando a gente começa a comparar alguns números do que foram feitos, a gente não tem nenhuma dúvida de comparar números da gestão do Carlinhos com gestões anteriores, né, do Cury e de outros prefeitos, como a atual gestão. Pode comparar na questão social, desde números de habitação, números de auxílios sociais, de trabalhadores que estavam tendo profissionalização na prefeitura, e até mesmo obras, né, das obras de regularização, de asfalto, de construção de ciclovia. São números todos oficiais que, se a gente comparar uma por uma, a gente vai ver uma grande diferença, e mostra que em muitos pontos muitos pontos tiveram acertos da gestão do Carlinhos aqui em nossa cidade. Sim, eu lembro, né? Teve regularização de vários bairros. Regularização e obras nesses bairros. Eu era parte nessas regularizações, por exemplo. Porque uma coisa é você entregar a documentação para o morador. Infelizmente, o processo de documentação está muito lento na prefeitura. Depois que entrou o prefeito Felício, praticamente a equipe foi desmontada de regularização. Tinha uma secretaria só para isso. Tinha uma secretaria só para isso. Mas independente de ficar a secretaria ou não, quando perguntava, Wagner, você iria recriar a secretaria? Eu não ia recriar a secretaria, mas eu ia equipar o setor responsável com técnicos para aproveitar a nova lei de regularização, que ela está existindo aí desde 2017, Sim. e resolver de uma vez esse problema na nossa cidade, né? Então você tem, porque quando a gente fala de regularização, você tem a parte de documentação, que é um processo relativamente simples nas áreas quando não tem problema ambiental e não tem problema de risco, né? Mesmo em área ambiental e área de risco, se você fizer um estudo bem detalhado, adequado na legislação, você consegue regularizar também. Mas nos lugares onde não tem problema ambiental e onde não tem problema de área de risco, a regularização é até rápida com a nova legislação, que é um aperfeiçoamento da lei do Minha Casa Minha Vida. E quando a gente fala a documentação e obras de infraestrutura. Então, quando na gestão do Carlinhos, o que a gente fez? A gente trabalhou a regularização, por exemplo, do bairro Santa Hermínia. Mas junto com a regularização, o que nós já fizemos? Já fizemos a galeria de águas pluviais, o asfalto, já compramos o terreno onde está sendo construída aquela escola municipal na atual gestão. Está até pronta, né? Está praticamente pronta. A USF também, né? Unidade de Saúde da Família. A Unidade de Saúde, que foi com a gente. No Primavera, foi a mesma coisa ali na Zona Leste. Lá no bairro dos Freitas, quando estava começando a regularização, a gente pavimentou o corredor de ônibus, do Buquirinha. Então, você tem, assim, no Rio Comprido, começamos o processo de pavimento. Então, você foi fazendo a regularização de documentos, somado com algumas obras de infraestrutura. E, no terceiro momento, você tem que levar também os equipamentos públicos, que aí é onde entra a escola, creche, área de lazer, para integrar esses bairros à realidade da cidade. E começar um trabalho de resolver os problemas de área de risco, de inundação, e dos lugares onde a gente tem hoje uma situação que você não pode deixar permanente um problema de falta de documentação, de risco de desocupação, de alagamento. Você está aqui, por exemplo,
bairro Sítio Bom Jesus, que tem até um colega aí que sempre foi candidato, Elias Tatu, até mandar um abraço para ele. Sim. E outros moradores que eu tive até a oportunidade de fazer reunião lá. Nós iríamos trabalhar uma proposta ali, caso tivesse sido eleito prefeito. Ali é simples de resolver, né, Wagner? Eu acredito que sim. A primeira coisa que a gente poucas precisa ruas. É acabar com a desinformação. Eu até falei esses dias com alguns moradores que a primeira coisa vamos ver o que realmente tem naquele problema ali do Sítio Bom Jesus. O que tem no Ministério Público? Porque todo mundo fala, justiça, prefeitura, tal. Não, vamos fazer o seguinte, pega um grupo de moradores e a gente ajuda. Vamos lá no MP. Qual que é o inquérito? Aí levanta toda a informação. No inquérito está dizendo isso. Opa, então com base nisso que está escrito aqui no Ministério Público, quais as possibilidades de resolver? Porque existe possibilidade de resolver sem desocupar. Desocupação diária é sempre muito caro. É melhor você trabalhar... moradias fixas lá há muitos anos. Regularização, você trabalhar, arrumar o local. As famílias já estão integradas na região. Eu falo isso pela experiência, pela pesquisa que eu fiz, e até esses dias eu tive que levar lá para a universidade, que o pessoal se interessou. Vira e mexe, sempre tem algumas pessoas me ligando para perguntar sobre a questão do Pinheirinho. E aí, quando começou a ocupação do Pinheirinho, em 2004, e essa ocupação foi até 2012. Aí, no dia 22 de janeiro de 2012, teve a desocupação, por uma decisão judicial, mas pelo fato da prefeitura ter sido, na época, não querer fazer parte de uma proposta que tanto o governo do Estado e o governo federal estavam trabalhando numa proposta de regularização. Aí fizeram a proposta de desocupação. Aí o que eu fiz? Aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, teve toda aquela desocupação, teve todo o bairro feito de novo. O Cury poderia ter intervido? Poderia. Mudando o zoneamento? Eu ouvi falar isso. Não era o zoneamento somente. O que nós tínhamos que fazer lá em janeiro de 2012. Porque ele diz, isso era uma causa privada, não tinha como fazer nada. Se era causa privada, por que a prefeitura que entrou fazendo todo... Até hoje... hoje, gastou sei lá quantos milhões nisso. Para você que está nos escutando aqui, se você ficar com a sua casa sem pagar IPTU em 1, 2 anos, o que vai acontecer? Primeiro vai para a dívida ativa, e daqui a pouco a prefeitura está entrando com uma ação judicial contra você. Sim. Sabe quantos anos que o dono do Pinheirinho, que é o Naginarras, não paga IPTU? Desde 1991. 30 anos. E por que está lá ainda? 30 anos. Boa pergunta. Mas você, como vereador, você tinha livre acesso a isso? Não, livre acesso não, mas eu através tive de documentos você poderia... Mas a gente sabe como funciona isso, infelizmente. Nós requerimentos na prova. Requerimentos, mas eu vou como cidadão. Tal. Hoje a dívida daquele terreno com a prefeitura é de 190 milhões de reais. Na campanha de prefeito eu falei que, enquanto prefeito, eu ia desapropriar aquela área sem custo e tomar aquela área para a gente fazer ali um distrito industrial para gerar emprego. Chácaras Reunidas 2, vamos dizer assim. Sim. Quem quisesse gerar emprego teria espaço ali naquele terreno, porque é um terreno próximo de uma grande quantidade de pessoas, perto da sua casa ali, né? Que você mora no Residencial União ali, né? No Campos Alemães, Dom Pedro, uma grande quantidade de trabalhadores, uma área super nobre, que é aquela área de Peri. Então a gente trabalharia o quê? Fazer, não política habitacional, mas dentro do zoneamento, até para não mexer com o zoneamento. Vamos fazer um condomínio industrial. E até com a prefeitura ajudando, dando terreno para quem gerasse emprego. Um compromisso de fazer isso. Lá em 2012, o governo federal falou, nós podemos oferecer o valor do Minha Casa Minha Vida por unidade para ajudar na regularização. O CDHU se comprometeu também. E veio a carta da Secretaria Nacional do Ministério das Cidades, da época, e veio a carta do Estado, do presidente do CDHU. Precisava do ok da prefeitura, que não quis dar, lá em 2012. Aí, quando não houve... Eu estava na comissão. Eu era um dos vereadores que estava na comissão, nas reuniões que teve na prefeitura, nas reuniões que teve na OP. Então, a prefeitura não quis. E qual o estudo que eu estou colocando aqui, Marcelo? O custo de você ter a retirada daquelas famílias... Nós tivemos, só de auxílio aluguel, 55 milhões de reais. 55 milhões de reais de 2012 até 2016. 55 milhões de reais. Teve o custo da desocupação, da depredação, de tudo aquilo que aconteceu lá da parte do município. Foi mais ou menos em torno de 15 milhões de reais. Aí você vai somando, 55 mais 15, já dá 70. Né? Aí você teve o custo de construir o novo Pinheirinho.
Né? Estou falando que, né, você já soma ali quase 190, 180 milhões. Aí você tem a dívida do Pierin também, que é outro 190. A regularização era muito mais barato e sobraria menos um dinheiro para gente. E você, naquela época, na legislação daquela época, você poderia mudar o zoneamento. Naquela época, a Câmara tinha uma prática de poder mudar o zoneamento conforme a necessidade. Eu lembro, eu trabalhava numa imobiliária na área nobre aqui de São José. Daí eu lembro que o pessoal da imobiliária entravam dentro do escritório e falava, tem que tirar mesmo, aquilo lá é invadido, invasão em São José não, quem quiser tem que trabalhar. Eu falava, pessoal, tem um contexto histórico atrás dessa área, porque parece que aquela área já vinha sendo de posse já há alguns anos, né? Tinha o comendador Bento, né, o tal famoso ele que vendeu, pegou dos alemães, parece. Não. Então, aí eu fiz... Você fez a árvore genealógica eu dessa fiz área? Um monte de coisa ali daquela área ali. Teve toda essa discussão dos custos, né, que até hoje muitas pessoas perguntam dos custos e tal. Eu tenho todo esse levantamento bem detalhado lá, né, desde o custo da marmita na época, do colchão, de tudo que você possa imaginar, a gente tem o custo lá, para mostrar que era muito melhor, vantajoso financeiramente. Isso eu só estou falando do ponto de vista de dinheiro, né? Do ponto de vista social e de trauma também era melhor ter ficado lá. Aí, com relação ao histórico, há uma certa confusão entre dois grupos de alemães aí. São José é muito conhecida pela história, muito triste essa história também da família de alemães que foi assassinada, que não deixou herdeiros. E tem muita gente que confunde falando que essa família de alemães que foi assassinada nos anos 60, que não deixou herdeiro nenhum, seria a família lá no Campos Alemães. Mas não é. Não é? Não é. Essa família de alemães que foi assassinada, né, sem deixar nenhum herdeiro, ela era proprietária de uma grande chácara, onde hoje é a obra social Célio Lemos, o estádio Martins Pereira, ali na região do Jardim Paulista. Sim. Aí aquela área... Já li sobre isso também, Aquela área... quando ficou sem herdeiros, ela foi repassando primeiro para o Estado, aí depois o Estado doou uma parte para a entidade, onde é a rua do estádio Martins Pereira, a prefeitura tomou, falando inclusive na época foi com Sobral, que era prefeito aqui, dizendo que a hora que o Estado resolvesse, ele devolveria a rua em 12 horas, né? Até hoje a rua não vai devolver rua, não tem jeito de devolver rua. Então, essa questão dos alemães assassinados é a área do Jardim Paulista. Os alemães, por que chamava Campo dos Alemães lá? No início do século XX, 1900 eu posso estar errado aqui só no número aqui, 1906, acho que é isso mesmo, 1906, aquela área toda da Zona Sul, da Dutra para lá, eram áreas públicas, entre o córrego Senhorinha e o córrego, a partir do córrego Senhorinha, né, indo lá em direção a toda a parte ali do Parque Industrial, Jardim Morumbi, Campos Alemães, áreas públicas, áreas da prefeitura. Naquela época, em 1906, a Câmara Municipal que determinava e fazia a destinação das áreas. E aquela área ela foi arrendada para uma empresa alemã. Ah, sim. Para uma empresa alemã, né, no início do século, para a Companhia Taníferas de Materiais. Ele fazia resina, e ela usou aquela área. Durante o período da Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, a empresa abandonou a área. Aí a Câmara pegou de volta, né? E essa área é uma área que depois a Câmara foi repassando para outras pessoas, né? Então, repassou por uma família, por exemplo, de um cara chamado Uriel Gaspar, que inclusive os descendentes deles que fizeram o Residencial União, né? E o fato de toda aquela área do Morumbi, Parque Industrial, Residencial União, serem áreas públicas, é o que leva até hoje aquela área a pagar laudêmio quando você tem venda de imóvel. Sim. É a única região de São José que paga laudêmio. Ela paga, a gente até fala que paga um imposto a mais que as demais, né, regiões do estado. Ela paga laudêmio quando vende uma área lá, por ter uma origem de área pública. A área do Pierin não era área pública. A divisa era aquela estrada, a estrada do Imperador. Mas a área do Pierin ela sempre teve dono.
Ela sempre teve dono, ela nunca foi área pública. Então não tem questão assim de justiça social nela, então. Tem que realmente. Não, assim, realmente teve um dono, certo? Ela sempre teve dono. Aí entra numa outra lógica, que é assim, a questão da desigualdade no Brasil, da necessidade de reforma agrária, que isso é de longos anos, né? E o que acontece com aquela área do Pinheirinho, né? Nós temos como dono um cara que todo mundo conhece no Brasil todo, Naginarras, como um cara que quebrou muitas famílias aqui, que nunca pagou imposto. Então, e assim, existe uma discussão entre o direito de propriedade versus o direito de moradia. Um direito não anula o outro, mas pode ser que um direito se sobreponha ao outro, né? E hoje, a moradia se sobrepõe. A moradia é uma questão de dignidade humana. A moradia se sobrepõe ao direito de propriedade. Sim. Danilo Pauli, boa tarde, Danilo, meu amigo. Pergunte ao Wagner se ele acredita ser viável a candidatura de Lula em 2022 para presidente. Forte abraço e parabéns pelo programa. Edson Vander Barbosa, boa tarde, Marcelo Barieiro, boa tarde, Edson. Cleiton Trindade, boa tarde, Emerson Rodolfo, Wagner sumiu. Sou do Frei Galvão, Zona Leste, o Emerson manda um abraço para você aí. Então, quanto à questão do Lula, totalmente viável a candidatura dele, está até na frente, né, nas pesquisas, né, Wagner? Sim, sim. Primeiro, agradecer as perguntas, cumprimentar a todos, cumprimentar o Emerson lá do Frei Galvão. Eu estou precisando dar uma visitada lá na sua vida do Frei Galvão, são muitos amigos de longa data lá, né, que eu conheço desde quando grande parte deles moravam na Vila Tesouro, na região do bairro Martins Guimarães. Mas a candidatura do Lula, ela é possível. O Lula tem feito várias conversas com vários partidos de esquerda, de centro e até alguns de direita, não de extrema direita, mas de direita, porque nós, nesse momento, precisamos ter a capacidade de dialogar para encontrar os rumos para o nosso país. Nós não podemos continuar tendo um governo de destruição que a gente tem hoje, né? A gente estava até falando aqui um pouco antes do programa. A gente, ontem, quando fui ver aquele pronunciamento do presidente, é uma coisa escandalosa, né? Porque, aliás, Herbert, já deixa pronto o pronunciamento aí para a gente comentar sobre ele. Falei, vai. É uma coisa assim absurda. Então, nem vou entrar em detalhes agora, já que a gente vai ter um momento sobre isso, mas o Lula está conversando, está fazendo muitas reuniões com várias lideranças políticas, e uma coisa que eu acho que a gente precisa restabelecer urgentemente no nosso país é essa capacidade de dialogar, de conversar, mesmo quando tem pessoas com opinião contrária ou divergente daquilo que a gente pensa, mas que pelo menos tem como princípio itens básicos, como democracia, valorização da vida, como defender o Brasil, porque nem isso temos hoje, né? E uma hipocrisia, uma mentirada, um negócio assim muito escandaloso hoje, e isso vai ter consequências muito sérias, né? Wagner, a população tá sofrendo demais com isso, né? Eu acho que por causa desse monte de fake news, mentiradas e ataques, muitas vezes as pessoas falta talvez até para a gente fazer mais ações para a gente colocar algumas reflexões junto com a população, porque a vida da população está piorando demais. Está piorando demais. Sim. A hora que as pessoas, o que aumentou para mim de discussão de INSS, por exemplo, aposentadoria, foi praticamente está assim. As pessoas, quando for aposentar hoje, ou pensão para quem tem direito à pensão, isso seja porque a pessoa ficou viúva já aposentada, ou porque o marido estava trabalhando, faleceu. Assim, os valores são absurdamente menores, está muito difícil de aposentar, está muito difícil de conseguir, porque demora até ano, está toda hora tendo que ser obrigado a ir para a justiça. Isso estou falando de aposentadoria, estou falando da questão da reforma trabalhista, que prometeram mundos e fundos se tirasse o direito da população, não aconteceu nada, só piorou, né? E preço subindo por todo lado, projeto de país para gerar emprego no Brasil não tem, né? Não tem. Nós precisamos defender as indústrias nossas, nós precisamos criar emprego, mas valorizando o produto nacional. Isso acabou, né? Fica com aquela história, tudo por livre mercado, livre mercado. Nenhum país do mundo trabalha com essa história de livre mercado.
Isso é uma hipocrisia, uma mentira que as pessoas colocam aí, falando que o mercado resolve todos os problemas. Eles querem deixar o mercado regular as coisas, né, Wagner? O mercado tem coisas que você pode fazer concessão, tem coisas que você pode privatizar, tem coisas que tem que ser do poder público, mas você tem que ver qual que é o objetivo principal seu quando você está dentro de uma economia. Defender o país, defender suas indústrias, defender o seu país, coloca o poder público tendo que fazer papel nesse processo, né? Você pega todas as crises que nós tivemos, as grandes crises, 2008, e essa crise de agora, o que os Estados Unidos está fazendo? Investimento público para proteger sua população, sua economia e principalmente as suas empresas. E faz a briga. Agora, quem está fazendo isso pelo Brasil? Aqui só fala em vender. E o curioso, quando vende aqui no Brasil, sabe quem compra? As estatais de outros países. Sim. Quem que compra as empresas de energia elétrica do Brasil? As estatais chinesas. Quem que é dono da... Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem que é dono da Eletropaulo, a empresa, a maior distribuidora de energia elétrica de São Paulo? Da América Latina, que cuida da energia. Que aqui é a EDP. A EDP, quem é dona? É uma estatal chinesa. Quem comprou foi Portugal, né, como uma estatal, só que daí Portugal, quando estava um governo de direita lá, vendeu a empresa e quem comprou foi uma chinesa. Em São Paulo, a Enel é italiana. Quem que é a Enel? Estatal italiana. É estatal. A soberania nacional nossa já era. Então, temos que tomar... Mas é um país, o Brasil, como é um país grande, de grande população, de dimensão continental e com muita riqueza, ele tem tudo para ser potência. Ele tem tamanho para isso, tem contingente populacional para isso, tem recurso natural para isso. E nós precisamos trabalhar um projeto de país que... Teve uma estatal espanhola que assumiu um aeroporto aqui no Brasil. Eu achei um absurdo, porque você está tirando do Estado nosso e colocando na mão de outros países. A energia, na minha opinião, é algo assim que não deve se privatizar nunca. Energia, armamento bélico, petróleo, isso tem que estar no Estado. Na verdade, ele tem projeto de país para várias coisas. Quando você coloca setores estratégicos em nome... de posse do país, ele vem primeiro para garantir a soberania, que nem você bem disse, garantir o desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, fazer o papel público também, porque como o Brasil ainda é um país desigual, essas empresas públicas, elas têm um papel de ajudar também o país. Elas têm esse papel. Gerar investimento, empregos. Fazer apoio cultural, apoio social, gerar... Ela tem esse papel. Você imagina, isso inclusive até o ministro maluco lá, o Guedes, falou. Você sabe que o auxílio emergencial, esse dos R$600 que teve e agora, ele só foi possível ser feito pela Caixa Econômica Federal porque ele é um banco público, empresa pública. Qual banco privado ia querer fazer isso? Não, para você ter uma ideia, nem no Banco do Brasil daria para fazer. Porque o Banco do Brasil, por ele ser um banco já atrelado a regras de mercado, por ações de bolsa, é uma sociedade de economia mista, ele não permitia ser uma instituição que pudesse fazer a distribuição do auxílio emergencial. Trabalho social, né? Agora, e se a gente não tivesse a Caixa Econômica Federal? Então. Poderia até sair o auxílio, mas seria de um outro jeito, com o banco criando uma série de dificuldades. As pessoas falam muito da privatização dos Correios. O Correio dá lucro e o Correio atende os rincões do país. Lá naquela cidadezinha do interior tem uma agência do Correio, onde a pessoa consegue retirar sua encomenda, ou mandar sua carta, recarregar o celular, tirar um CPF. E se você privatiza isso, as empresas privadas não vão querer atender o interior do interior de Minas Gerais, não vão querer atender Jambeiro ou cidadezinhas pequenas, Wagner. Então, essa questão do Estado mínimo, que essa neopolítica liberal tanto fala, ela é uma utopia, não serve para o nosso país. O Estado tem que ser forte, regular a sociedade, né? E é claro, não tem que se meter em tudo, não tem que ter uma estatal para fabricar camisinha, não tem que ter uma estatal para fabricar luva de borracha, nada disso. Mas alguns setores estratégicos tem que ter. E a regulação do mercado. Agora, se ficar só nessa... Imagina no Covid agora, se a gente não tivesse Butantan e Fiocruz. Exatamente. São instituições públicas. Se ficar só nessa, o Estado é só saúde, educação e segurança, não tem como. Você tem que ter o Estado em quase todas as esferas, ainda mais no nosso país, está em desenvolvimento, né? A questão é ter as agências, ter a transparência para fiscalizar os contratos públicos, ter uma mão de obra técnica, né?
também sou muito favorável à terceirização, porque sai mais barato do que aquele cargo público que a pessoa é estatutária e tem muitos benefícios e acaba não tendo produtividade também. Eu penso muito nisso, Wagner. Talvez a gente discorde nisso. Depende da terceirização, porque o que você não pode é ter uma terceirização que você precarize demais o trabalhador, por exemplo. Mas se for CLT, onde você garante os direitos básicos, é válido, né? Sim, respeitar a legislação. Respeita a legislação da CLT. Mas agora... Só que agora a terceirização que foi votada durante esse período também, o que aconteceu? Agora você pode terceirizar até a atividade fim. Foi uma lei votada no governo atual. Terceirização da atividade meio, né? Fim. Isso agora pode. Tanto é que no final do governo Felício, do primeiro, que eu ainda estava lá na Câmara, nós votamos um projeto relacionado a transporte coletivo. Por que os trabalhadores foram lá? Porque o Felício mandou para a Câmara um projeto onde a proposta do edital poderia terceirizar motorista e cobrador, porque a lei federal permite. O que a gente fez? Como a lei municipal pode ser mais restritiva, nós incluímos na lei que o motorista e o cobrador não pode ser subcontratado, ele tem que ser da própria empresa. Mas a atividade fim agora pode. A legislação federal permite isso. E está acontecendo em alguns lugares, né? Quando a gente pega, por exemplo, eu fui participar ali da manifestação que teve no Dia do Trabalhador, ali na Santec. Santec é uma empresa que fica no Santo Inês, fechou. Da LG, né? Terceirizada da LG. Terceirizada da LG. Ela trabalhava, inclusive era interessante ali, porque eram 300, 400 mulheres ali. Era Sim, tinha duas primas que trabalhavam lá. O salário de quem trabalhava na Santec, que é uma terceirizada da LG, era menos da metade do trabalhador da LG. E o celular praticamente era feito nessa terceirizada. Lá na LG era só para testar se ele realmente funcionava, abrir e fechar naqueles que era de flip. Mas você sabe que o dono da Santec era um diretor da LG, né? Então, aí você começa a ver, se não tiver fiscalização, para onde vai parando essa situação. E aí isso aconteceu aqui em São José, né? Aliás, lamentar que a prefeitura nem falou uma vírgula do assunto, né? Porque foram 400 empregos só ali na Santec. Mas não tinha muito o que fazer, né, Wagner? A empresa, o contratante fechou. Ali... A prefeitura não... Se você é prefeito, o que você conseguiria ajudar ali? A prefeitura, quando está num processo como esse, de você ter o risco de uma empresa ir embora, eu falo pelas experiências que a gente teve, mesmo quando vereador, mas quando era o presidente Lula ou a Dilma lá. Por exemplo, quando a Itachi que vive com a história de querer ir para Manaus. Sim. Que vai para Manaus e tal. Aí o que a gente fazia? Fazia uma comissão de vereadores com a prefeitura, ia lá no governo, tentar negociar, verificar o que é no governo federal que precisa ser feito para manter aqui e não ficar só lá. E em todas deu certo, porque a Itachi ficou. Ficou. Né? Nós conseguimos isso. Né? Agora, você precisa ter a prefeitura fazendo o papel de buscar lá, conversar com o governo do estado, conversar com o governo federal, de verificar qual a possibilidade que a gente tenha no caso da LG, a gente sabe que tinha uma questão de mercado dela que estava bem ruim também, inclusive na área de celular. Mas ninguém usa um celular LG mais, né, cara? Até, inclusive, por curiosidade, eu participei da inauguração da loja da fábrica de celular lá em 2005. Na LG. Eu lembrei desse fato, né? Eu estava no primeiro mandato de vereador. A gente foi convidado, nós fomos lá, porque tem muito trabalhador de São José que trabalhava lá. O Cleiton, lá do Residencial União, boa tarde. O que o Wagner acha da construção da linha verde? Vai acabar com o fluxo de ônibus lotado na Zona Sul? Já você responde, Wagner. Não vai acabar com o fluxo de ônibus lotado. Só isso. Assim, se você quiser. Depois eu falo da linha verde. Mas o que você acha da linha verde? Já vamos nela. Eu, enquanto fui candidato a prefeito, porque o que acontece? Eu defendi a construção da linha verde, sempre defendi. Não com esse nome, linha verde. Mas já tinha esse projeto? Ele já tinha o seguinte, na época do governo do Carlinhos, eu conheço bem dessa área porque eu trabalhei na CETEP. Durante 11 anos eu trabalhei na empresa de torres, daquelas torres lá. Trabalhei lá de 90... Você é engenheiro, né? Sou engenheiro eletricista, eu fui concursado da Eletropaulo, da empresa Eletropaulo, depois eu fiquei na CETEP, que é a empresa que cuida daquelas torres ali. Eu trabalhava aqui
na Avenida José Longo, ali na Brigadeiro Oswaldo do Nascimento Leal, onde fica o prédio da IDP, tem uma estação de energia ali. Sim, pegou fogo até. Né? É lá mesmo, bem naquele lugar que pegou fogo ali, mas já tinha saído. Né? Mas eu trabalhei ali durante muito tempo. E o que acontece? No governo do Carlinhos tinha uma proposta de fazer uma via expressa nesse local, só que tinha as torres naquele local. Aí qual que era a proposta? Vamos enterrar as linhas e fazer uma operação imobiliária, né? Então, quem ajudar a prefeitura vai ter direito de construir naqueles terrenos, além da obra viária e tal. Esse estudo foi feito pelo IPLAN em 2015, 2016. O que aconteceu em 2016? A CETEP, a própria CETEP, a empresa dona daquela faixa de terreno, que é aquele terreno, ele é um terreno com largura de 100 metros. Tem 100 metros de largura ali. Ali tem um dono, não é do município? Não, o dono é a empresa CETEP, ela paga IPTU. Que corta a cidade inteira? Paga IPTU daquilo tudo. Caramba. Paga IPTU daquilo tudo. Caríssimo, hein? Era da Light, passou para a Eletropaulo e hoje é da CETEP. Todo aquele terreno lá, aqueles 100 metros ali. Passa tudo que vai. Não é. A gente está falando de São José, mas corta o Vale do Paraíba inteiro essa faixa. Essa faixa, ela vem um trecho, vem de Mogi, atravessa o Vale do Paraíba inteiro e vai para o estado do Rio de Janeiro e vai embora. Né? Então, o que acontece? A CETEP, em 2016, ela pegou a linha, as torres que estavam mais na beirada aqui, era uma linha muito antiga, que tinha que trocar os cabos, tinha que trocar a torre, era uma linha de 1940. Nossa. Era bem velha. Aí o que ela fez? Ela fez uma linha nova mais para o meio da faixa. Fez mais para o meio. A hora que ela colocou a torre nova aqui, o pessoal deve até lembrar, se você procurar aí, você vai ver que teve uma época que o pessoal ficou construindo torre nova ali, linha nova. A hora que construiu a linha nova aqui, desativou essa, da beirada. A hora que desativou essa, o que aconteceu? Dos 100 metros, ficou 30 metros de um lado livre. Livre, não tem uso. Para a empresa, ela está pagando IPTU de uma área que ela não usa. Então, para ela foi um baita negócio. Falou assim, estou vendendo para a prefeitura e não vou mais pagar IPTU sobre isso. Sim. Além de ganhar dinheiro, porque ela só ganha dinheiro de transmissão. Então a linha verde ela vai passar nessa área que ficou livre. Esqueçam essa história de que vai ter aterramento de torre, que vai ficar subterrâneo. Mas falaram isso. Falaram um monte de mentira. Mas isso eu já falava que não. Porque não tem isso. Mas como é que vende? Que a obra lá não tá vende para o povo assim? Vende mesmo? Então, eu não sei se foi com intenção ou sem intenção, ou se foi uma confusão que aconteceu, mas nunca, nesse trecho da linha verde, não vai enterrar torre nenhuma. Sim, vai usar a faixa que já está liberada. Essa faixa de 30 metros da beirada, que ficou liberada nesse 2016 para 2017. Sim. Então, a pista ela é necessária porque aí eu falo até por ser morador de São José e por acreditar que São José precisa ter suas vias de ligação entre as regiões sem envolver Dutra. A gente tem que evitar o máximo. Dutra é para entre cidades, não é para ficar... Não é avenida, não nossa. Não é avenida. Né? Ainda mais agora, mais um projeto federal que está vindo aí com essa história do free flow aí, eu não sei se é esse nome, da história de pagar por quilômetro na Dutra. Sim. Que tem até uns deputados do Novo que adoram defender essa história. Esse negócio vai trazer problema para São José. Mas só se nós tivermos uma praça de pedágio. Não, né? porque pagar por quilômetro ele vai começar a criar um outro sistema. Que é não vai cobrar, não vai ter praça de pedágio mais. Não é por pedágio, é por quilômetro andado na rodovia. Vai chegar a fatura na sua casa. Vai chegar a fatura no cartão de crédito ou na placa do licenciamento do carro. Né? Rapaz, aí isso vai dar polêmica. Isso, hein? Então, isso foi aprovado no governo federal lá agora. E os joseenses estão nem ligados nisso. Daqui a pouco começa a aparecer essas histórias aí. Mas aí o que acontece? Fazer essa via, interligando regiões, sem usar Dutra é fundamental, é importante. Legal. Em relação ao transporte coletivo, é outra local que ela está, para o local de trabalho, para o local de destino dela, da origem para o destino. A linha verde passa exatamente aonde as pessoas precisam ir? Não. Então, Wagner, não passa. No destino final, eu acho que não é válido, porque lá no Parque Tecnológico ninguém vai. Não, então, mas... O cara sair do Campos Alemães para ir no Parque Tecnológico, eu tô falando não só vai. dessa primeira parte ainda. Mas no centro talvez seja útil. Mas não passa no centro. Mas vai ter uma estação central. Não vai ter várias estações, só que daí o que você vai fazer? Você vai cortar o ônibus direto que tinha? Não, você não vai cortar o ônibus direto.
Não, vai Você vai continuar ter tudo, o ônibus uma da mais. Bacabal, você vai ter o ônibus Sim. da Andrômeda, vai continuar tendo as mesmas coisas ali. Sim. Né? É um plus. Então, o que acontece? Tem duas coisas aí. Eu, por exemplo, você teria que trabalhar na onde já tem as linhas grandes com muita lotação, ou resolver os 3 problemas grandes que temos de ônibus em São José. Viagem demorada, que é o primeiro problema, lotação e, por último, tarifa. Esses 3 problemas. O que está acontecendo? A linha verde não atua nesses 3 itens. Não atua nesses 3 itens. A lotação continua nas outras linhas, porque ela não cria um caminho para você chegar ao destino principal da maioria das famílias. Ela não cria esse caminho. As indicações que estão aparecendo no edital e até as compras de ônibus usados que a Prefeitura fez agora, que não quiseram responder por que fizeram compra de ônibus usado, e a Prefeitura autorizou. Mas quem comprou? A empresa. Mas com autorização da Prefeitura. Porque O contrato não permite, né? O contrato não fala, mas da idade de uso do ônibus. Tem que manter a idade média de 5 anos ou máximo idade de 7 anos. Está tudo ferrado as idades dos ônibus de São José. Já há muito tempo. Por exemplo, nós temos ônibus aqui de 2011. 10 anos. Era no máximo 7. Está tudo ferrado essa história do contrato. Aí a empresa ganha mais tempo com o ônibus usado, além do tempo aqui. Qual que é a contrapartida que ela deu para a cidade? Nenhuma. A Prefeitura autorizou vir em ônibus menores. Tirando os ônibus antigos, que eram maiores, colocou 30 ônibus de Blumenau aqui do ano 2018 aqui. 30 ônibus. Qual foi a contrapartida? Nenhuma. Não tem nenhuma medida. Né? Então, vai reabrir de novo o edital de licitação do ônibus. Tem cobrador esses ônibus? Não. Não. Esses novos? Os que chegaram agora? Tem. Tem que ter, eu pensei que você estava falando do edital. Né? Nesses ainda tem. Tá. Mas nós vamos ter que olhar o edital que foi publicado agora, na sexta-feira, vai estar no site da Prefeitura a partir de segunda. Na sexta não, foi ontem, eu estou confundindo no caso do feriado aqui. Mas ontem foi publicado o edital de novo da licitação do ônibus. Né? Então temos que verificar de novo aquela história de alimentador, tudo lá, que vai dar muita polêmica aquele assunto do alimentador nos bairros, o pessoal aí da região do Putim, o pessoal lá da região do Novo Horizonte, principalmente a região do Putim, que não está muito ligado no assunto, o negócio muda muito lá. Eu sempre bati na tecla de aumentar o número de vans alternativa na cidade. Eu acho que nem precisava de linha verde se tivesse mais vans. Daria emprego, né, para as pessoas que trabalham nas vans, colocaria bilhetagem eletrônica, e você foi secretário de transporte, Wagner. Você não tinha essa visão? Não, ou você... eu coloquei o bilhete único e eu não podia integrar as vans por causa do contrato que foi feito pelo Eduardo Cury lá em 2008 com as empresas de ônibus. Já tinha um contrato. Na sua gestão não teve um contrato novo? Não podia. Né? O sistema de ônibus é um contrato sempre longo, de 12, 20 anos e tal. Então, o que acontece? Você tinha um contrato em 2008 e terminava em 2020. Eu peguei no meio. Né? O que eu fiz foi colocar o bilhete único, começar os corredores que pararam de fazer. Foi ótimo isso. E dei várias mexidas na legislação do alternativo para tentar ajudar o alternativo. A oportunidade de integrar o alternativo é agora, na licitação nova. Na licitação nova, na regra nova, que você... Vai ter isso, não está claro. Você está vendo? Não está claro. Nesse que foi derrubado pela Justiça, você lembra se tinha? O edital que foi derrubado pela Justiça, ele fala de operação do ônibus. A escolha de empresa para operar ônibus. Ele está separando o sistema de bilhetagem, não está colocando mais junto. Vai ter uma licitação só para o sistema de bilhetagem. Tá. Então, na operação de ônibus, já tem um indicativo ruim para o alternativo, porque todos os lugares, inclusive onde as empresas de ônibus vão poder colocar vans, vão ser vans fora do alternativo, vai ser van da empresa. Porque os alimentadores agora vai ter alimentador com van. Não é alimentador com ônibus mais. Vocês alternativos aí... Já falei para eles, Você viu quem vai operar as vans? As próprias empresas. No sistema de concessão lá. O alternativo nem aparece na história desse edital. Aí vai ter o edital da bilhetagem. O edital da bilhetagem tem que ver se o alternativo vai poder adequar lá dentro ou não. O cenário está muito difícil para eles. Está escuro, então. Você não sabe, então. Tá. Não, a impressão que dá pelo que está hoje é que não vai. Não tem que tomar cuidado. Tem tempo ainda para resolver isso? Tem. Mas não tem Câmara que brigue nisso. A base hoje é muito grande, amém. Não discute isso, eu não vejo. A Câmara, você sabe que de vez em quando o que eu vejo, por exemplo,
a Câmara ela poderia ser um ponto de debate de um monte de assuntos e ter força para debater. É só querer estudar, conhecer os assuntos, ir para cima e falar, é aqui o debate e vamos daqui pressionar a Prefeitura. Não é ser contra a Prefeitura, não, para colocar esse tema. Não é ser contra. Ela está apagada, né? Está apagada. Eu estou achando essa Câmara de hoje mais apagada que as outras. Mas ela é uma relação que vem... eu vou falar, isso eu nunca escondi nem dos meus colegas vereadores lá, que desde o primeiro mandato que eu estava para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o atual, a Câmara só piorou de qualidade. Tem um motivo para isso, que é o sistema eleitoral. Porque o sistema eleitoral ele está fazendo o voto cada vez mais personalizado, não é ideológico, não é partidário. Verdade. Isso, enfraquecimento do partido, isso é ruim. E está elegendo vereadores que não têm uma discussão de cidade. Eles têm vereadores de bairro e vereadores de... A gente sabe que vereadores têm reduto. Eu mesmo tenho uma história ali na região da Vila do Tesouro, Vila Industrial e em algumas regiões específicas, mas eu tenho uma votação grande ali, porque eu moro ali, participo das comunidades ali, da igreja, de movimentos ali. Mas o que está acontecendo? Você está perdendo vereadores que debatem temas de cidade. Aí quando você chega em contratos complexos, contrato de transporte coletivo é um contrato complexo, contrato de saneamento básico, lei de zoneamento, IPTU, que é o debate de agosto, setembro, agora vai ter o debate do IPTU grande aí, que é a nova legislação do IPTU. Quando vem um tema como a própria linha verde aí, que precisaria ter um debate mais técnico, você não tem ninguém fazendo esse assunto, porque o cara que já foi eleito sem ter esse perfil. Então, eu fico diferente do Congresso, a Câmara aqui não tem, por exemplo, qual que é o vereador que é da moradia? Qual que é o vereador da saúde? Qual que é o vereador da educação? Mas com aquela marca mesmo de um cara que conhece e que fica fazendo esse debate. Não tem mais essa coisa dentro da... Não tem. São poucos que tem isso. Né? Eu sei que a Amélia, que é minha colega lá, faz um debate, todo mundo conhece a Amélia como a vereadora que faz o debate dos direitos das mulheres. E de fato ela faz, ela ganhou essa marca e faz esse debate. Você era o vereador dos contratos ali, você ficava, se debruçava muito. Plano, e faço isso até hoje. O Hayashi do planejamento da cidade, né, urbano, eu vejo ele muito debruçado nisso. A gente sempre se contrapõe ali, eu e ele ali, em alguns debates, mas é uma pessoa que conhece alguns assuntos isso quando tem esse tema. Mas eu vejo que Mas os outros falta da poda de árvore, é de tampar um buraco. Limpei a praça. Isso aí num 56 você faz, cara. É um 56 para fazer. Se um 56 não funcionar, o vereador tem que cobrar para que o 56 funcione, que o serviço aconteça. Enfim, uma coisa que a gente precisa prezar muito na prefeitura e está falhando é a questão da transparência. Essa discussão da lista de vacinados, eu acho que quando se esconde nomes, quando se esconde dados, seja de vacina, seja de outros dados, dá a impressão que tem rolo. Então é melhor deixar aberto. Qual o problema? Põe lá. Põe lá, ó. Essa aqui tem muitas cidades que fizeram isso. Puseram a lista lá, ó. Quem vacinou está aqui o nominho. Não tem o que esconder, né? Isso é o nome e a idade. Não precisa pôr CPF, RG, nada. É só o nome e a idade. Põe nome e a idade. Por que não, né? Por que não? Daí tem que ficar entrando na justiça para ter direito à informação. Aí quando pega a informação, coloca tudo de qualquer jeito lá para ninguém ter acesso. Aí você tem que entrar de novo para ver se consegue colocar de uma maneira que seja pesquisável. Exatamente. Quero agradecer você que está nos assistindo, pedir para você compartilhar. Você quer uma água, Wagner? Mas daqui a pouco, né? Eu olhei agora, levei o susto. Você tem compromisso? 6 horas já. Você tem compromisso? Não tem. Não, vamos conversar mais um pouco aqui. O tempo voa. Mesaque Silva, os mercados vão abrir amanhã ou não? E aí, Wagner? Vão, né? Pelo menos tem a liminar. Tem uma liminar aqui que só para os mercados que participaram da liminar, né? Então é da associação do APAS ali, né? Que dos supermercados médios, vamos dizer assim ali, né? Que ganharam na justiça. Aí foi feito um novo decreto agora, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes do programa para interpretar um pouco esse decreto. Mas eu nem vou noticiar ele porque eu não entendi nada dele. Que acabou de chegar, né? Foi agora, né? Saiu um decreto novo em função disso. Mas os supermercados que entraram na justiça, somente eles, representantes da APAS, aí, que é a Associação dos Supermercados Médios, não é os grandões. Associação Paulista dos Supermercados, né? Ela representa
os grandes atacarejos aí, tenda, alguns açaí, etc. E os supermercados em geral, né? Quem está associado a eles ali vai poder abrir dentro de algumas regras novas que o decreto colocou. Sim. Robson Souza, me aposentei no final de 2016 por invalidez, já com metade do salário que recebia. Se me aposentasse hoje, receberia 40% menos, tá? Isso. O Robson, primeiro, tem que dar até parabéns para quem consegue aposentar hoje, né? Porque o negócio não está fácil. Então, parabéns pela aposentadoria, mas hoje o cálculo, além de demorar mais para aposentar, a pessoa recebe muito menos. Eu ouvi falar, Wagner, que vão se aposentar no máximo com um salário e meio, entendeu? Lá no futuro, a geração de hoje. E eu creio que sim. Pode ser que aconteça isso. Além de ter colocado aquela idade de 65, que em alguns casos é complicado, dependendo da profissão e tal, o cálculo mudou. O cálculo colocou uma série de restrições, né? A média é em cima de todas as remunerações, antes não era. Tem a questão da quantidade de anos de contribuição para você chegar na integral, antes era 35, agora é 40. Então, tudo isso vai pesar e muito. Um novo governo pode mexer nisso, né? Eu acho até difícil. Acho que virou uma PEC, né? Se emendou a Constituição. Isso aí está né? na Constituição. Então, mas não é pétrea, né? Pode mudar. Pode mudar. Não acredito que seja fácil. Tem algumas coisas que eu acredito que possam mudar. Eu acho que o que a gente precisa fazer é retomar a economia para mexer nessa lei. Porque, olha para você ver como que é interessante isso daí, Marcelo. Durante o governo Lula, a economia cresceu muito. Cresceu bastante. E como é que era a situação da Previdência, da Seguridade Social, a receita e a despesa na época do governo Lula? Já tinha um rombo também, né? Só que estava tendo superávit. Estava. Superávit. Então, o que estava acontecendo? A economia cresceu, com mais gente com carteira assinada. Sim, Estava tendo superávit, estava entrando mais e estava conseguindo recompor. Tinha rombo, ainda tinha, mas estava diminuindo ano a ano. Aí, quando vem a crise, o que eu quero dizer com isso aí? Que a atividade econômica, quando você consegue fazer ela funcionar, você não necessita fazer essa reforma, porque a reforma, quando ela vem, ela só vem prejudicando o trabalhador. Sim. Jéssica Santos também, boa tarde, Jéssica. Eduardo Henrique, boa tarde. O Robson continua aqui, a terceirização de exames e consultas na saúde de São José é pouco supervisionada. Exames com equipamentos ruins. Eu mesmo precisei refazer de forma particular ultrassonografias com problemas de imagem e laudo. Médicos recém-formados com pouco ou nenhuma supervisão técnica das UBS. Passei maus momentos por isso, nesse tratamento que estou fazendo, viu? Ele comentou isso. Tem muita reclamação na saúde, Wagner? Você que está no gabinete hoje da Amélia? Sim, sempre aparece. Esse começo de ano deu um pico, um aumento, né, nas reclamações, principalmente por questão de cirurgia, questão de especialidades. Por quê? O que está acontecendo? Até por causa dessa situação do Covid que a gente está passando, está sendo muito represado os atendimentos de quem, por exemplo, o cara precisa fazer uma cirurgia de hérnia. Tá parado. Praticamente parado. Aí depois era 2 por mês, agora uma coisa que era 10, agora caiu, enfim. Então, citando cirurgia de hérnia, porque eu vi gente que apareceu, foi perguntando para mim disso daí. De oftalmologia também apareceu. Então, está aumentando. E aí é uma coisa que você tem que mesclar um pouco a situação de como foi o combate do Covid na cidade com a questão do preparo para esses atendimentos de saúde. Eu sempre coloco lá nas redes sociais, de tempos em tempos, que a prefeitura há muito tempo, já nessa gestão, não faz contratação de enfermeiros, de técnico de enfermagem para as UBSs. Agora vai ter o debate da LDO, está diminuindo recursos para unidades básicas de saúde, atendimento primário. Se a gente não trabalha a prevenção, ou um acompanhamento do cidadão na UBS, bem lá no comecinho, no dia a dia dele, né? Quando ele aparece com algum problema de saúde e o negócio já está mais sério, aí tudo é mais caro. E tudo vai depender dos setores onde a gente tem. Essa terceirização para a SPDM lá do Hospital Municipal, Hospital do Parque também, UPA do Campos Alemães, você é favorável a essas terceirizações? Eu sou favorável a ter um contrato bem feito, que seja legível,
que todos possam acompanhar e que tenha uma comissão independente. Né? Eu não acredito hoje, tanto o Hospital Municipal, Parque Industrial e as UPAs já terceirizadas, elas não vão ser públicas de novo. Elas continuarão terceirizadas. Mas que tipo de contrato? Esse contrato precisa ter condições, e aí era uma coisa que eu tinha conversado com algumas lideranças na área de saúde, que a gente precisa formar as pessoas que estão no CGU, no Comus e voluntários, para conseguirem ler esses contratos e saber acompanhar isso. Porque todo mundo, o Hospital Municipal, 200 milhões por ano. Mas e aí? Gasto com que esses 200 milhões, exatamente? Atinge as metas que estão no contrato? Não atinge? Como é que está isso? Cada UPA custa 15, 20 milhões por ano. Tá fazendo? O plantão lá, por exemplo, que o contrato coloca lá, ó, todo dia, quantos pediatras tem que ter, quantos clínicos, Será que está colocando mesmo? Quem que vê isso? Entendeu? Então, você tem que fortalecer onde é público, para continuar sendo público, melhorar, né, ali uma situação, né, nos locais que ainda são públicos. Onde são terceirizados atualizar o contrato e arrumar maneiras de torná-lo mais fácil da população. Tem uma comissão fiscalizadora, evidente, né, da prefeitura. Mas assim, eu acho falho mesmo. Eu já vivenciei isso. Chega os papéis prontos que o próprio contratado manda. Fizemos isso, isso e isso. Daí a comissão atrás da mesa, sem ir em loco, né? Vou ver lá, não vai ter jeito. Vai ler e vai carimbar ou não, aprovar ou não as contas para pagar aquele convênio, aquela parceria. Realmente, precisa ter mais. Tem setores da prefeitura que conhecem bem dessa área ali e que sabem fazer esse monitoramento. Agora, eu avançaria com a história de colocar a sociedade também acompanhando. Sim. Hoje não tem. Mas eu também sou favorável às terceirizações, tanto que tenha essas condições que você colocou. É isso que eu falei. Porque contrata mais rápido, né, Wagner? Quando eu fui Precisa contratar um médico, vai lá, contrata, enfermeiro, vai lá, contrata. As pessoas perguntavam para mim, Wagner, o que você vai fazer com a SPDM? Assim, com o Hospital Municipal? Ele vai continuar terceirizado. Eu não consigo voltá-lo para a prefeitura porque teve um desmonte do modelo quando funcionava. Sim. E aí hoje a realidade não permite voltar, nem ele, nem as UPAs e nem o Clínica Sul, para primarizá-lo de novo. Hoje não tem jeito. O que precisa fazer é melhorar bem o contrato, igual o contrato da Sabesp, que eu acho que é um contrato horrível que a gente tem com a Sabesp e que precisa ser melhorado. Sabesp faz o que quer em São José, praticamente, né? Faz, porque a Câmara aprovou desse jeito. Rapaz, não vem. Falta água o dia que quer, faz rodízio. Eu vejo o vereador querendo pegar carona, fazer festa aí, querendo cobrar Sabesp e tal, não sei o quê, mas ele esquece que lá atrás ele votou favorável ao contrato. E votou contra as possibilidades que a gente tinha de ter um controle maior com a Sabesp. Porque o que acontece? Quem é o dono de água e esgoto da cidade? É o município. Não é a Sabesp, é o município. O município tem 3 opções. Privatizar, que eu também não, nesse caso eu não concordo. Você acha que tinha que ter um SAI? Pode ser um SAI, que é igual a algumas cidades aqui tem, perto. As cidades do Porto de São José... Jacareí tem SAI. Jacareí e Guará tem, mas são cidades menores. E eu vejo dificuldades no modelo deles ali, porque não tem capacidade de investimento para bancar. Mas as outras cidades... Campinas, Ribeirão Preto, cidades médias, todas são SAI. SAI. E é uma máquina de atendimento, é outro nível de atendimento. Tudo público, assim, público. Os cargos, tudo. Público. Ficaria como se fosse uma urbana da vida. Assim, mas o que acontece? Mas, em algumas cidades é Sabesp, São Paulo é Sabesp, algumas cidades da região metropolitana é Sabesp, São José é Sabesp. Eu, na época, estava na linha de que tinha que ficar com a Sabesp, mas no modelo de contrato diferente. Com o que, por exemplo? Teria que ter uma agência reguladora municipal, teria que ter fiscalização municipal. Porque hoje o que acontece? Se a Sabesp não cumpre com o município, qual que é a maior multa que o município pode dar na Sabesp? R$4 mil. Que isso? 4 mil? Não pode ser mais que isso. Porque o que acontece? No contrato foi colocado que quem fiscaliza o contrato da Sabesp, quem vai olhar os serviços da Sabesp é a Arcesp. Então, toda vez que for fazer reclamação da Sabesp pesada mesmo, gente, uma dica, liga na Arcesp, porque ali pode ter multa pesada na Sabesp.
Mas para ligar na Arcesp, a Agência de Saneamento de São Paulo, você precisa primeiro fazer o pedido no seu 0800 da Sabesp, se não for atendido, tal, aí você liga na Arcesp já depois de ter feito o caminho de tentar para a Sabesp. A Arcesp que tem um poder maior de fiscalização sobre a Sabesp, não é a Prefeitura, por causa do modelo de contrato que votou em 2008. Nós vamos ficar 30 anos com esse jeito aí. Vai até quando? 30, 2008 2038. Que isso, velho? Porque é o contrato de 30 anos. Que é contrato caro, né? Porque mas pode pagar multa e quebrar, né? Se quiser montar um SAI. Mas eu acho que não tem que. A gente tem que tentar trabalhar a parceria com a empresa, com a Sabesp e resolver os problemas que tem que resolver na cidade. O que o povo precisa é água na torneira, esgoto sendo coletado e tratado. Tem que resolver, tem que ter bom serviço para a população. Isso que o pessoal quer, dentro de uma tarifa justa. Nós não podemos continuar tendo os problemas que muitas vezes acontecem, que é falta de água porque não construiu o reservatório. Por exemplo, está faltando água na Zona Norte. Falta água na Zona Norte porque o reservatório está atrasado 2 anos. O reservatório está sendo construído lá no Parque do Alto Santana ali, o Parque Alberto Simões. Sim. No topo dele lá está sendo colocado o reservatório. Quem passa lá vai ver uma baita caixa d'água sendo construída lá. Aquela obra está atrasada. Ela era para ter sido feita 2 anos atrás. Ela vai ficar pronta o ano que vem. Então, até o ano que vem, enquanto aquela bendita caixa não ficar pronta, vai faltar água. Lá na região do Putim, Campo São José, e uma parte do Novo Horizonte, está faltando construção de reservatório. Assim, e está lá na programação, tem que fazer. Está atrasado. Enquanto não construir o reservatório, vai faltar água. Né? O que está falhando na prefeitura, por exemplo? A prefeitura tinha um conselho municipal de saneamento básico. Desativou o conselho. A lei colocou um conselho, funcionou durante um período, no governo Cury, depois um período no governo Carlinhos. Sim. Parou, não tem um conselho mais. Esse conselho cobrava a Sabesp. O conselho está desativado. É um conselho importante porque a falta d'água ia cair lá. Pelo menos porque a Sabesp era obrigada a participar do conselho. Eu acho que, muitas vezes eu penso assim, será que é problema dos reservatórios, que está baixo, né? Os nossos reservatórios aqui da região. Então não é. Não, o que falta é a caixa d'água da Sabesp, vamos dizer, os reservatórios. Porque como a grande parte da água que a Sabesp capta para São José é do próprio Rio Paraíba, e o nível do Rio Paraíba que é regulado conforme as represas, mas ele não nem aumenta muito, nem diminui muito, então, ele não está tendo problema com relação a isso. O que está faltando é reservatório nas regiões, principalmente nas regiões mais afastadas, para ter água nos períodos quando não chove. E chega final de semana, o feriado prolongado, geralmente falta. Esse feriado vai faltar, tá? Já. Se esse feriado fizer calor e não chover, é certeza que falta. Porque tem essa combinação, né? 3, 4 dias com calor, sem chuva, falta. Daí as pessoas ficam mandando mensagens pra gente, faltando água. E não tem o que a gente fazer, porque já insistimos demais na cobrança. Se for na Zona Norte, o cara olha lá para aquele Parque Alberto Simões, olha lá no topo, lá vai ver uma caixa prateada, bonita, tem a caixa d'água lá. É ela que está atrasada. Se for olhar lá no Putim, Novo Horizonte, na região do Putim, tem um lugar que ela está construindo um reservatório lá também que está atrasado. Sim. Wagner Lopes, boa noite. Não tem projeto de interligação da Zona Leste com a Zona Norte e assim desafogando a Avenida Sebastião Gualberto? E aí, nada nesse sentido, Wagner? Você conhece bem? Eu vou falar. Zona Leste e Norte. Vamos dizer assim, no plano macroviário dos sonhos de São José tem. O plano macroviário, que coloca a projeção das vias da cidade, tem a proposta para fazer a ligação da leste para norte. Eu vou falar qual que era a minha proposta que eu apresentei no programa eleitoral quando fui candidato a prefeito. Nós iríamos fazer o alargamento de uma parte da Sebastião Gualberto, e ali naquele cruzamento, para entrar no viaduto Olívio Gomes, que tem aquele semáforo, que você pode ir para Via Norte, ou você subir. tem que virar à esquerda para subir o Olívio Gomes. O que iria ser feito ali? Que tem um estudo já. Era pegar na lateral ali da Sebastião Gualberto, que tem aquelas áreas, a maioria delas vazias, ia fazer uma alça para ligar direto no viaduto. Então, o cara está na Sebastião Gualberto, ele entraria no viaduto Olívio Gomes com uma alça, direto. Sim. Aí o que eu iria fazer? Eu ia tirar aquele semáforo,
Ia tirar aquele semáforo porque o cara ia vir da Rui Barbosa, quem está vindo da Zona Norte, desceria a Rui Barbosa e já ia passar direto. Não ia ter aquele semáforo porque fica um congestionamento na Zona Norte no final da tarde. Fica. Então, você tirando o semáforo, você tirava aquele congestionamento. E aquela ruinha lá, ele ia ser só mão para você cair na Sebastião Roberto. Sim, vindo do centro, né? Uhum. Porque você ia ter... E não é uma obra cara, nós estamos falando de uma obra aí, e essa obra estava 6, 7 milhões de reais, perto do porte dela, que era fazer uma alça direto da Sebastião Roberto com o viaduto Olívio Gomes, passando por cima da linha férrea, né? E caindo lá, já perto do Parque da Cidade. Aí... Isso você já tira aquele rolo todo que nós temos. Mas eu acho que Wagner essa ali... é uma obra que resolveria todos os problemas? Não. Essa é uma obra que é importante fazer. Tem a Via Jaguari, que precisa sair, que ela faz parte depois de um outro. A Via Jaguari é uma vergonha esse negócio não ter saído até hoje. Esse é da nossa época, porque eu era o secretário quando a empresa J. Macedo formalizou com a gente, fez o projeto executivo, o DR aprovou e o Estado ia fazer aquela obra. Depois o Alckmin cortou aquela obra em 2015, cortou. Eu fui lá assinar no Palácio dos Bandeirantes, o convênio, e depois em 2015 colocou lá no boletim, lá cortou a verba da obra. Aí veio no Felício e o Dória, mudaram todo, o projeto é o mesmo. Inclusive aparece meu nome lá ainda, lá como coisa, quando você entra, está lá. Mas aí o que acontece? No deles, o que eles fizeram? O Dória e o Felício. A prefeitura vai assumir a obra. Já é complicado de prefeitura assumir obra viária, envolvendo questão ambiental e tal. Eu sempre era melhor ficar com o Estado, porque é o Estado conversando com ele mesmo para resolver. Passou para a prefeitura. E a prefeitura teve que assumir, além da gestão da obra, ter que colocar recurso que era do Estado. Então, o Estado ia bancar uma parte, ia passar 15 milhões para a prefeitura. Ó, tô 15 milhões aqui, você faz a obra. O Estado até agora não repassou dinheiro, a prefeitura não conseguiu fazer a liberação ambiental e a obra já ficou mais cara antes de começar, né? Porque já passou um ano da licitação, a empresa já tem direito a reajuste, sem começar a obra. 8%. A empresa já foi contratada, então? Já. Tem 2 anos, mas ela já vai ter aumento. E que nem começou a obra. Cara, que absurdo. Essa ligação que ele fala, que o Wagner aqui fala também, poderia sair ali do Atacadão, onde tem um circo sempre do lado da Pássaro Marrom, não daria? Ali não daria para ligar uma via reta até lá no Parque da Cidade? Cara? Tem. Aí não é uma coisa simples, mas qual que é a proposta? Você tem a Via Cambuí desce, beirando a JK ali, desce um pedaço dela, atravessa ali com o viaduto em cima da rotatória ali, tem uma discussão disso, faz a ligação com o fundo do vale, e dali do fundo do vale e dessa rotatória, faz uma via atrás do Parque da Cidade ligando com a Estrada do Lutz. Tem isso no desenho. Macro. Seria um sonho, né? Mas não arrisco nem por data num troço desse, porque o que está acontecendo agora? E isso é uma questão de reflexão que a gente tem que fazer. O custo dessas obras, além de ser muito caro, envolve questão ambiental, envolve remoção de morador, você vai mexer com a Vila Guarani inteira, passa no fundo dela. É uma confusão de tamanho enorme aí, né? E muitas vezes isso inviabiliza. Então, ou a gente muda o nosso modelo de locomoção, ou a gente vai ter problemas aí na frente. Viu? Robson Souza continua aqui. Robson, obrigado aí pelas suas participações. Os ônibus continuam com as manutenções de seus equipamentos de acessibilidade ignoradas pelas empresas e sem nenhuma supervisão disso por parte da prefeitura. Está piorando, viu, Marcelo, isso aí? Sim, está ruim piorando. Muita reclamação. Olha, para chegar a ponto de ter ônibus pegando fogo, que nem foi um caso do ônibus do Vista Verde, é gravíssimo. Eu lembro que quando eu assumi a Secretaria de Transporte, a gente estava com essa realidade. Nós conseguimos trocar todos os ônibus da CS Brasil que estavam com problema. Trocamos todos. Porque ou troca ou perde a concessão. Foi nessa linha que eu tive que tratar com eles. Aí trocou todos. E ainda falei assim, e não quero saber de ônibus modelo... Tinha até um fabricante lá, carroceria Comil, motor Volkswagen, eu gosto dessa área. Esse modelo eu não quero, porque esse modelo que quebra. Eu só quero um ônibus Mercedes, Scania, Volvo, Marco Polo, tal, todas as marquinhas lá. Aí os caras compraram, porque o poder público não pode fazer negócio de marca, mas a empresa pode. Então, não vai comprar nada de ônibus Volkswagen aí que estava quebrando, porque os motoristas falavam que os ônibus da Volkswagen não funcionavam. Então eu falei, compra a Mercedes que a gente sabe que funciona. Aí agora,
deixar pegar fogo, que nem pegou, por falta de água no radiador, óleo que secou e que não sei o quê. Gente, luz de freio queimada a gente já recebeu. tá muito difícil. O Robson... e sujeira também, viu? Ônibus sujo. A gente já recebeu muito sobre isso. Não, eu não tenho nenhuma dúvida que se você for... Quem for aqui na oficina do ônibus ali, se um dia vocês quiserem ir, se tiver jeito de entrar, né? Se for na oficina do ônibus ali da Joseense, CS Brasil, ali perto da Via Cambuí, sei, no macro ali. Lembra aquelas oficinas... Eu conheço ali, eu sei o que esses caras aprontam. A oficina... Aquelas de faroeste americanas. Assim. Aquelas coisas sujeiradas para todo lado, aquela bagunça. O negócio é feio. O Robson comenta aqui também, não existe transparência na lista de espera de fornecimento de cadeira de rodas. Ninguém sabe em que posição da fila está e nem qual o tempo de espera. Gente, isso é grave. Isso aqui, a pessoa que está na fila tinha que saber que posição está, é o mínimo. Qualquer fila que seja. Elaine Gonçalves, boa tarde. O Fidelis também, boa tarde. O Robson ainda comenta que os conselhos municipais foram sequestrados pela atual administração e só servem para cumprir a lei que os obriga a existir, principalmente os conselhos consultivos. O Wagner comenta aqui, Wagner Lopes, não seria melhor fazer um projeto como a Via Cambuí, que ajudou a muitos? E a André comenta, já peguei ônibus sem freio, para você ver, cara. Tá uma situação muito complicada, e aqui dizendo para vocês, os ônibus, a maioria deles estão vencidos, já deveriam ter sido trocados. Quando a empresa ganha mais tempo usando o ônibus velho, ela está ganhando muito dinheiro. Então, no mínimo, tinha que fazer manutenção ou diminuir tarifa, alguma coisa ela tinha que ter feito. Não foi feito nada. Sim. Simplesmente ficou do jeito... E a Câmara mesmo, eu alertei todos esses itens. Todos esses itens, fiz minha votação contrária, escrevi vários desses itens, porque ficou muito sem controle. Sim. O Richard comenta aqui, Richard Pet. Boa noite, Marcelo e Wagner. Acho engraçado, o PT como oposição tem solução para tudo. Porém, quando está à frente da prefeitura, faz péssimas gestões. Desde a época da Ângela, que esse ano a prefeitura teve que pagar uma dívida milionária que poderia ser usada para saúde, educação, etc. Até mais recente do Carlinhos. A dívida da Ângela aí tem um equívoco aí. Você vai falar sobre isso. Até a mais recente do Carlinhos, com a vergonha do kit escolar. O que falar dessas gestões? PT e São José nunca mais. Falei da Ângela. Não tem debate com um cara desse, né? Mas, primeiro, a questão da usina incineradora de lixo, né, que na verdade teve o rompimento do contrato. Você já reparou que o PSDB não fala muito desse assunto? O PSDB não fala muito desse assunto. Por quê? Porque houve o rompimento do contrato com a prefeitura, baseado no parecer jurídico. Depois, durante o governo do PSDB, o jurídico não fez o papel correto de defesa também. Pode ver que o PSDB não fala muito desse assunto. Porque a defesa da prefeitura, na gestão do Emanuel, não fez dentro dos devidos prazos, as devidas defesas. Olha, então, o que eu entendi desse projeto, Wagner, a Ângela contratou a empresa e depois rompeu o contrato. Não sei por qual motivo. Manifestação, a população não queria e tal, por causa do lugar. Paga-se a multa de rompimento. Não pagou, então na época... Não tinha começado, teve uma rescisão. Nem chegou a trabalhar. Não teve. Houve uma rescisão. Levou 70 milhões agora. Porque, aí que está, quando teve a CEI, inclusive, e não foi falado muito... Teve essa CEI sobre isso? Teve, e aí apareceu lá também as falhas de defesa. Qual governo que foi essa CEI? Agora, no último ano agora, 2020, teve essa CEI. Tem 5 vereadores que participaram dessa CEI. Foi? Claro. Aquela CEI. De um negócio de 20 anos atrás, então. Não, mas tudo bem. O que acontece? Quer fazer a CEI? Beleza, vamos fazer a CEI. A CEI era para que é a Ângela que veio, não sei o quê. Tá. A hora que começou a documentação da CEI, o que aconteceu lá? Apareceu a falha do jurídico. Da gestão de quem? Do PSDB. Falha do jurídico. Né? Eu não estou aqui para defender ninguém, nem quem teve... A gente não pode deixar perder dinheiro, mas ali teve falhas. Assim como ele gosta de falar, quem falou aí, por exemplo... Richard. E os 60 milhões que a gente teve que pagar por causa que algum iluminado da Fundas não quis pagar a contribuição patronal do INSS? Foi no governo do PSDB, 60 milhões. 60 milhões. Pagou para vários funcionários? Teve que pagar em multa tudo isso. Em multa? Multa milionárias durante a gestão final do Cury e toda a gestão do Carlinhos. Nós pagamos 1 milhão e meio por mês. Eu lembro disso aí. Que poderia ir para a saúde, fazer... Mesmos argumentos. Foi o Roniel, não foi não? Alguma coisa assim? Foi, não, foi antes. Foi antes.
Foi lá na primeira gestão do Cury, eu não lembro agora, o presidente que é Veneziani, Roxo. 60 milhões. 65, 60. Foi também, desse jeito aí. Também podia ir para educação, saúde, um monte de coisa. O kit escolar está em investigação, mas o kit tem uma diferença. O kit foi entregue. E aquilo que estava se dizia com problema, não comprou. Então não tem prejuízo. Cancelou, né? Apareceu o palito de sorvete, R$11 o pacote. Não pagou. Ouviu, observou, cancelou a conta. Cancelou, acabou. Não pagou. Agora, e está em investigação ainda. Né? Não teve nenhuma condenação ali. Isso não vale, não é por questão do PT, isso vale para qualquer partido. Era o Célio Chaves, né, na época? Continua na cidade, né? Tá. Sim, mesma coisa. Morador da cidade, ele é professor aqui muitos anos, tal, sempre. Ele é da cidade. Não tem do que se esconder, né? Não tem nada disso, não. Sim. Agora, a questão que as pessoas falam, não teve muitos avanços. A Ângela mesmo, Parque da Cidade, Anel Viário. Parque da Cidade, Anel Viário, Hospital Municipal e Fundaz. No teve modelo muitos avanços. Esses quatro eu não considero como... O Carlinhos teve 5.700 moradias, teve a duplicação do viaduto da Canebo, teve muitos avanços também. Comigo, inclusive. Aliás, falando em duplicação, o PSDB não perde a mania, né, de fazer coisa errada com obra viária em algumas coisas, né? O Canebo nós fizemos e qual que foi o problema? Era uma obra que estava necessária, foi entregue até antes do prazo e o PSDB fez uma confusão danada na época porque queria fazer a obra sem autorização da Dutra, sem autorização da NDT. Aí deu uma confusão danada ali, a gente resolveu isso, pegou todas as autorizações bonitinho, está feito. Quando foi feito o viaduto Santo Inês, foi a mesma coisa, ele ficou parado 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque não pegou a autorização da NTT e da Dutra. Aí quando você pensa, agora não vai acontecer mais esse problema não. Aí vem a história da ciclovia, que está muito escondidinha aqui, que ninguém fala mais dela, a ciclovia da Avenida dos Astronautas, que liga do CTA até a Avenida dos Astronautas. Essa ciclovia não está pronta até hoje, está atrasada uns 2 anos. Qual o motivo dela estar atrasada? Porque não pegou a autorização da Dutra e não pegou a autorização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT. Aí teve que pegar a autorização. A hora que pegou a autorização, tem que mostrar o projeto. Foi mostrar o projeto não batia com as normas de segurança. Aí teve que readequar o projeto, construir mureta e tal. No fim vai ficar 1 milhão mais caro, a obra está atrasada. E tá. Sim. O Richard comenta aqui, não tem debate? Como assim? É quem está vulgarizando, eu não acho legal isso. Quando estão falando o que quer ouvir, está bom. Quando falam que não gosta de ouvir, não tem debate? Tem sim, tanto que a gente leu sua participação. Eu estou falando mais os termos que usa, né? Eu não gosto muito do lance de ofender ninguém, não gosto muito dessa... Sim, mas aqui, Richard, você tem espaço, tanto que você está sempre com a gente aqui, e eu até agradeço a sua participação sempre. Eu gosto de prezar muito assim, para os dados técnicos, oficiais, verdade, admitir quando erra, quando acerta. E eu estou sendo muito claro aqui, essa dívida da REC, por exemplo, tem falha no jurídico da prefeitura. E dá para mostrar pelos documentos da CEI, e era na gestão do PSDB. Robson Souza, sim, quem mais falou sobre essa dívida foi o Agilberto do Novo. O PSDB nem toca no assunto. Ele não toca, e tem motivo para não tocar, é isso. Não toca. Ele não vai tocar porque eles têm erro também. Entendi. Pede pro Richard procurar eles lá também, que é bom, porque ver o que eles... Aliás, eu falo pro Richard aí, tranquilo, brincando aqui, se ele quiser os documentos, eu tenho esses documentos todos, que estão públicos no site da Câmara, fica à disposição. O Fidelis comenta a licitação da coleta de lixo. Vai ter ou vai renovar? Você está sabendo alguma coisa? A coleta de lixo, dificilmente você tem licitação antes do término dela, né? Então, são 5 anos aí, né? Vamos dizer assim. 2017, vai o ano que vem. Esse ano, que é 17, 18, 19, 20, 21, vai 2022. Porque daí dá os 5 anos, né? O Wagner Lopes comenta, queria muito agradecer a vocês, esperamos ainda uma São José melhor, parabéns a todos vocês. Wagner, é o seguinte... Vamos lá. Tá virando um podcast aqui, né? Vamos ficar 2 horas se deixar. Eu tenho assunto com você aqui para muito tempo. Como que você avalia, o que você faria diferente... Se você tivesse sido eleito prefeito e pegado essa questão do Covid, da gestão do Covid em São José, o que você teria feito diferente agora, se fosse você administrador? Eu iria montar um gabinete de crise com relação a essa questão do Covid, chamando representantes do comércio, representantes da saúde, não só do comitê de saúde que já existe, mas ia fazer um comitê com a cidade, com as entidades da cidade, né? E faria aquilo que eu coloquei no meu programa de governo, que foram 3 coisas. Eu iria criar o auxílio emergencial municipal,
Eu iria fazer a compra, sim, de cesta básica, mas não da cesta básica, eu ia fazer um cartão municipal para que a pessoa recebesse em reais e gastasse só nos comércios da cidade, que é a moeda solidária, o sistema de moeda. Ah, detalhe, não existe nenhuma ajuda social nessa questão hoje, hein? Então, eu iria fazer isso. Eu não teria. Eu falei isso claramente nos meus programas de televisão, olhando o orçamento da cidade, que eu iria destinar o apoio social, fazer algum tipo de isenção, de estímulo para a economia, e iria duplicar a frente de trabalho, né, de 2.000 para 4.000 pessoas nesse momento, né, e iria fazer a discussão do terreno do Pinheirinho, porque a prefeitura tem como pegar aquele terreno de graça. Então, eu iria fazer isso. Né, não, porque, assim, é muito fácil chegar aqui e falar assim, tem que fechar tudo. Fala, tá, e o comerciante e o empresário, como é que vai fazer? Nós precisamos dar um apoio para eles. Nós precisamos fazer apoio. E apoio não é apoio, eu estou aqui junto com você. É apoio financeiro. Muitas cidades fizeram, a gente pode fazer. O trabalhador informal, você pega um vendedor ambulante, que, por exemplo, não pode mais vender. Dá um auxílio mensal para o cara. Jacareí fez isso. Outras cidades, até Lorena, uma cidade menor, orçamento bem pior, fez apoio para várias famílias. Então, eu ia reforçar muito nesse primeiro momento a questão do apoio social, até porque São José recebeu dinheiro para isso e lamentavelmente não usou para isso. Entendi. O Richard comenta aqui, eu não estou ofendendo, Wagner. Eu apenas estou falando como munícipe que nasceu e vive em São José até hoje. As duas piores gestões são do Carlinhos e Ângelo, isso é fato, me desculpe se interpretou como ofensa. Não é fato, não. Isso é fato para ele, né? É fato para ele, não é fato em lugar nenhum. Não é fato de forma geral. A Ângela, quando saiu da prefeitura, eu lembro que ela estava com mais de 80% de aprovação. É que não podia ter reeleição, né? Não podia ter reeleição, mas tinha mais de 80%. Uma coisa que aconteceu nos dois governos do PT, aqui em São José, foi a dificuldade na composição com a Câmara Municipal. Nós tivemos no governo do Carlinhos, e isso atrapalhou bastante, principalmente nos 2 últimos anos, uma relação difícil com o presidente da Câmara. Muito difícil. O cara que era aliado de primeira hora, né? Que foi eleito com a gente. Foi eleito, Foi eleito com a gente, colocamos. Então, isso aí, essa relação com a Câmara Municipal atrapalhou bem. Não sei se você quer falar sobre isso, mas acabou a carreira política desse cara, né, praticamente. Não sei. Não, Wagner, você o vê mundo que dá muitas voltas aí, né? Mas, assim, difícil. de fato, ele teve. Depois ele saiu candidato a deputado federal, depois saiu candidato a vereador, prefeito. Não foi reeleito. Assim, vai ter que se reinventar, vai ter que fazer uma outra discussão. Mas realmente. Até na eleição agora de prefeito, teve um dia que eu encontrei com ele na garagem de ônibus, conversamos bastante até avaliando erros e acertos, né? Falei assim, em que tem que dar uma mudada, né? Mas para a administração do Carlinhos, a maneira como ele agiu lá foi muito ruim. Foi ruim para a cidade. Sim. Não foi, né? Eu lembro que tinha a questão ali do World Trade Center, que era para ter vindo, que ia gerar aí cerca de 7.000 empregos, né? Lembra disso? Lembro. Saneamento que estava travado desde 2015, desde 2011 ou 10, não lembro. Há muitos anos travado e precisava destravar e não destravou na Câmara. Segurou. Então... Questão das PPPs também, né, que deu uma travada. Teve muitas coisas. Teve um pedido de impeachment, acho que foi votado, né? Não chegou a abrir, né? Não chegou, não tinha nem consistência, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, tinha um projeto que a gente estava querendo debater no final de 2016, que era sobre o sistema de licenciamento ambiental, que muitos municípios estão fazendo, licenciamento ambiental. Sim. E licenciamento ambiental municipal, né? Num convênio com a própria CETESB e tal. Esse é um projeto bom, a cidade precisa fazer isso, até para destravar alguns processos ambientais, né? Dá para se reestruturar para isso. Não entendi até agora porque o PSDB não fez isso, são até do mesmo partido. Né? E a gente estava com isso pronto para colocar, não conseguimos colocar por causa da presidência que estava querendo fazer objeção política. Sim. Marcos Ferreira, boa tarde, Marcos. Boa noite, equipe. 2022 vem aí, quero coisa boa para nós. Se Deus quiser. Você vem candidato ano que vem, ou Wagner? Está caminhando para... Tem a discussão, tem essa discussão acontecendo no partido, caminha para eu ser candidato a deputado federal. Tem aí não só as convenções, mas tem algumas conversas anteriores que precisam ser feitas, mas
O nome está sendo discutido aí a possibilidade de ser candidato a deputado federal. Né? A vereança, se não der certo aí está muito longe, Marcelo. Eu não discuti para frente, eu não sei o que eu vou fazer. Você respira a cidade, né, cara? Com certeza. Eu gosto daqui, conheço a cidade, gosto de pesquisar sobre a cidade, né? Então, nós estamos aqui, hoje é quinta-feira, feriado, pode chamar outros dias aí, sábado, domingo, a gente está aí para ajudar, né? Wagner, então... você como integrante ou até presidente do PT, como que você enfrenta... existe alguma resistência para você dentro da comunidade católica que você participa? Porque, pelo menos no meio evangélico hoje, a esquerda, o PT, é muito... chega a ser demonizado mesmo. Né? Injustamente, muitas vezes, né? Sim, mas são, né? Está muito reacionária o povo evangélico, a igreja evangélica, e muito cega no apoio ao Bolsonaro. E, assim, demoniza mesmo quem é de esquerda ou quem é do PT. Como que é a sua resistência dentro da igreja católica? Que, é claro, eu sei que tem algumas posturas, tem muitas posturas diferentes, mas é cristã do mesmo jeito, né? Então, como que é para você lá dentro? Você falando de cristão, independente de ser evangélico ou católico, eu tenho muitos amigos evangélicos, muitos amigos católicos, participo de muitos movimentos dentro da igreja católica até hoje, participava antes da política, inclusive, né? Aliás, o que me fez vir para a política foi a igreja, né? Aquilo que eu aprendi dentro da igreja. Eu trabalho muito na lógica de que se a gente quer ser um cristão autêntico, um cristão de verdade, temos que se portar como cristão. Então, eu prezo muito pelo diálogo, pela conversa de respeito, de somar as diferenças. Eu acho que as diferenças, eu aprendi numa época, onde aquele que pensava diferente era algo para ser celebrado, não era algo para ser demonizado. Né? E isso eu aprendi dentro da igreja. Né? Vamos celebrar as nossas diferenças, porque qual é aquela ideia de incluir todo mundo? Né? É uma igreja inclusiva, né? Até porque você vai falar, a gente que quer falar que nós somos todos irmãos, independente de cor, raça, sexo, do que pensa e tal. Então tem que... até a oração do Pai Nosso, se o Pai é o mesmo para todo mundo, não é para excluir ninguém. Sim. Então, eu converso muito, eu gosto muito, principalmente de conversar com pessoas que pensam, que estão em grupos diferentes. Chama para conversar, vamos discutir. Aí, muitas vezes, quando você leva a informação ou quando você começa a conversar com a pessoa, o que eu mais tenho visto é assim: nossa, Wagner, eu não te conhecia, agora que eu te conheço, não é nada disso que falam de você. A pessoa já vai costurando uma imagem, né? Sim. Não minha, né? Até mesmo nessa coisa de PT, de esquerda e tal. Aí, depois leva um susto. A hora que ele fala com você, o cara não é nada disso que falaram. Pintaram você de tudo quanto é nome, de tudo quanto é coisa. Você é um cidadão comum, igual todo mundo, participa com a gente aqui e está tudo bem, né? Quer o melhor para todo mundo. Né? Eu acho que o que não dá é para a gente continuar nesse clima de ódio, de divisão. Isso não é bom. Tem gente que fica querendo comparar o PT como se o PT fosse o extremo da esquerda comparado com o extremo Bolsonaro. Não tem nada a ver, nunca, está longe disso, né? Nunca nós já fomos governo, sempre respeitamos democracia, sempre tivemos aí os debates e tal, e trabalhamos dentro do jogo político. A extrema esquerda talvez nem esteja numa agremiação partidária, né? Se você falar de extrema esquerda, o mais extremo de esquerda aqui é o PSTU. O mais PT está longe disso. O PSTU, então, tem a esquerda socialista, tem a marxista, tem a comunista, e tem a democrática também, que o PT está mais nessa linha, né? A esquerda democrática. O PT está mais na linha social-democracia, apesar de não ter isso no nome, social-democracia. Lembra muito os partidos socialistas europeus, que governam lá vários países, ora ganha, ora perde, enfim. É esse modelo, né? Então, o que nós temos que trabalhar é a questão da diminuição da desigualdade no Brasil, que é escandalosa. Temos que começar a ter um projeto de país, coisas que a gente tinha no governo PT e que não tem mais. Olha, enfim. O que você acha do Ciro Gomes, cara? Tem que parar de ser maluco também, né? Ele está muito raivoso, né? Você acha? Eu acho que o papel que o Lula está fazendo está muito legal com ele. O Lula não rebate nada do Ciro Gomes, fica naquela loucura dele lá, né? Que ele está fazendo um ataque muito frontal ao PT para tentar ter
apoie os setores o antipetismo, né? do PT. Não, ele quer o quê? Ele fala assim, eu sou contra o Bolsonaro, mas eu quero ganhar um pouco do campo que é do PT. É isso que ele faz. Só que daí ele faz de um jeito que está ficando isolado. Ele está ficando isolado fazendo isso. Ele está se isolando. Ele está chegando a um ponto do desespero, fazendo alianças com partidos que estão hoje ligados ao Bolsonaro e, ao mesmo tempo, fazendo citações, críticas que muitas vezes descabidas. Gosto do debate com ele econômico, viu? Eu gosto. Né? Tem muitos colegas do PDT, inclusive que foi o partido que coligou comigo aqui, para prefeito. Sou muito amigo do Leandro, como grande pesquisador que é hoje o presidente do PDT, e temos boas parcerias aqui. Mas eu acho que o caminho que o Ciro está fazendo está extremamente equivocado. Ele está trabalhando numa ideia de divisão que não vai acontecer. É uma divisão que quem vai ficar para trás vai ser ele. Eu acho assim, ele já polarizou, né? De novo, Lula e Bolsonaro. Eu acho que vai estar até mais polarizado que 2018, quando era o Haddad. Agora não, é o Lula mesmo. Então o Ciro está tentando... É difícil ficar nesse tiroteio entre esses dois pontos. Ele está tentando sobreviver. Mas você já viu ali, você já viu a postura do Lula? Está vendo a postura do Lula nesse modelo? Você está vendo que o Lula é muito diferente do que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro com aquela coisa do ódio, da raiva, da mentira, das fake news, do governo de morte, de tudo que ele está fazendo aí. Você vê a postura do Lula, você não vê o Lula fazendo isso. O Lula é estadista, já foi presidente, sabe, dialoga, conversa, pensa, discute projetos, tal. É isso que tem que fazer agora, para tirar o Brasil dessa confusão toda que foi metida aí. É isso aí. Marcelo. Ganhamos 1h40. Outra coisa, para a gente encerrar. 2022, São José dos Campos. Você já vê quais forças para disputar a prefeitura, além do PSDB, que não, mas deve... 2022 não. 2024. 24? Difícil de falar, Marcelo. Eu acho que a gente tem as coisas para a eleição municipal, ela vai dependendo um pouco do que vai acontecer na eleição do ano que vem. É uma coisa a sequência da outra. Lógico que você tem um trabalho que você vai fazendo, mas, por exemplo, está muito indefinido o que vai acontecer no governo do Estado, né? Será que o Alckmin vai ficar no PSDB mesmo? Vai sair? Está tudo indicando que vai? Vai disputar contra o Dória? E aí? Como é que vai ser isso? Vai ter coligação aqui? De qual maneira? Num segundo turno? Será que... Enfim, tem muita disputa, debate acontecendo agora. E a eleição municipal, ela... tudo que você fala 2, 3 anos antes, chega lá não acontece, né? É muito difícil. Tudo muda, né? Muda demais, né? Muito cedo, então. Muito cedo. Mas grupos políticos para disputar, a gente já sabe que tem uns 3 aí, né? O seu próprio grupo, o grupo do PSDB, o grupo da... a Nicoluc está sem grupo agora, então... Pode acontecer de, no meio do caminho, acontecer alguma situação nova na prefeitura, pode acontecer alguma situação nacional, muita coisa muda o jogo, né? Quem chegou aqui foi o Diego Claret. Olá, meu companheiro e presidente Wagner. O Diego. O Diego é Lula 2022, já escreveu aqui. Herbert, vamos lá. Vamos estar encerrando. Pessoal, quero agradecer muito a sua participação, você que ficou com a gente esse tempo todo aí. Nós estaremos de volta novamente na segunda-feira. Segunda-feira a gente tem programa aqui às 17 horas. Vamos mantendo vocês informados nas nossas redes sobre os acontecimentos, né? Essas liminares que chegam, que entram, que caem, a gente vai mantendo você informado. Não, vamos terminar e encerrar mesmo. Vamos postar o vídeo, não. A gente ia postar o pronunciamento aí, mas não precisa. Próxima, né? Fica por uma outra oportunidade. Já mentira ontem, só por Deus. Mas é isso aí. Pessoal, obrigado mesmo. Compartilhe essa live. Obrigado, Wagner. Tamo junto abraço, sempre. Marcelo. Um abraço a todos que comentaram. Valeu mesmo, gente. E conte conosco. Um abraço. Até mais.